Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma de um esquecimento muito mais perigoso do que a morte física. Você já parou para se perguntar, no meio do silêncio ensurdecedor da madrugada, quem é você de verdade? Não o nome que a sociedade te deu, não o título que você carrega, mas a essência que treme de medo e desejo dentro do seu peito. Se você está sentindo um vazio inexplicável, se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, se tem noites em que você olha para o teto e sente que está se perdendo por dentro, mas precisa manter a máscara para o mundo, saiba, essa sensação não é um mero cansaço, não é estresse, é o sintoma de que você violou a primeira lei do sábio. O princípio fundamental que Thoth Jehute nos legou nas tábuas esmeraldinas. Existe uma armadilha psicológica, uma prisão de auto-engano que está destruindo famílias e vidas inteiras. E a maioria das pessoas ignora esse sinal até que o colapso seja inevitável. Essa é a verdade nua e crua, meu querido, minha querida. Se o caos externo da sua vida parece insuperável, se os seus relacionamentos são ciclos intermináveis de dor e os seus objetivos desmoronam antes de serem tocados, isso não é azar, nem obra do destino cego. É apenas o reflexo exato do labirinto que você construiu dentro de si mesmo. Thoth, o mestre dos mistérios, nos ensinou que o universo é mental e que tudo o que acontece fora de nós é uma correspondência precisa do que esquecemos de cuidar no nosso templo interno. Você está vivendo uma vida de reflexos distorcidos porque a fonte, o seu eu verdadeiro, está embaçada pelo medo, pela dúvida e pela aceitação passiva das ilusões que o mundo lhe impõe. O que eu vou te revelar agora, a maioria das pessoas ignora, e depois é tarde demais, pois a perda interna se manifesta como doença, falência e solidão inescapável. O que eu vou te contar agora mudou completamente minha forma de ver a existência, e pode ser o antídoto que você procura para esse vazio que te consome. Você está cansado de lutar e parece que nada muda? Eu te entendo profundamente, pois essa luta incessante é a prova de que você está combatendo o reflexo e não a origem. Fica aqui comigo, porque Thoth nos deixou a chave mestra, a psicologia arcaica, que desvenda como a mente funciona como um espelho e como você pode limpar essa imagem interna para que o seu mundo comece a responder com abundância, paz e alívio imediato. Se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de mudar seu destino, pois o segredo para se encontrar reside exatamente naquilo que você tem evitado olhar, a sua própria sombra perdida. Você está se perdendo por dentro porque, inconscientemente, você permitiu que a lei da correspondência fosse usada contra você, transformando seu templo mental em um campo de batalha onde as suas maiores fraquezas são as únicas vitoriosas. Pense comigo. A mente, segundo Thoth, é a substância primordial da qual o universo é feito. O todo é mente, o universo é mental. Isso significa que você não é uma vítima passiva do mundo, mas sim o arquiteto, o criador que sonha a própria realidade. Mas se o criador está distraído, confuso, ou pior, autoabandonado, o que a criação pode ser, senão um cenário de desordem e ruína? A dor que você sente hoje, essa sensação de estagnação, é o grito da sua mente universal tentando te alertar que o mapa interno está ilegível, que você se desconectou da fonte da sua própria soberania. Você vive correndo atrás de soluções externas para problemas que nasceram na dimensão invisível do seu ser. Você busca riqueza, mas carrega o medo da escassez. Você busca amor, mas vibra na frequência da carência e do abandono. É a lei da vibração em ação, meu caro. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E a vibração que você emite é a exata tradução do seu estado interior. Se você está perdido por dentro, sua vibração é fraca, errática, e atrai por ressonância mais do mesmo.
pessoas erradas, oportunidades perdidas, ciclos viciosos. O ensinamento de Toth nos obriga a parar de culpar o mundo e começar a perguntar: qual é a frequência do meu eu perdido? O que eu estou emitindo que está me trazendo de volta este mesmo padrão de sofrimento? É um trabalho de alquimia, a transmutação do chumbo da confusão interna no ouro da clareza e do propósito. O mestre dos mistérios nos lembra da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos. O medo existe porque o amor também existe. A perda existe porque o encontro também existe. E você, meu amigo, minha amiga, está preso no pêndulo da polarity, balançando de um extremo para o outro sem encontrar o centro da sua própria balança. Um dia você está cheio de esperança, no outro mergulhado na desesperança. Toth nos ensina que o sábio não tenta eliminar o polo negativo, o que seria impossível, pois a dualidade é inerente a este plano de existência, mas sim a se posicionar acima dele, transmutando ativamente a frequência. A perda interna acontece quando você se identifica completamente com o polo negativo, quando você acredita que é a sua dor, que é o seu medo, que é a sua carência. Você se perde porque se confunde com o oposto do que você realmente é. E o que dizer do ritmo? A lei do ritmo é implacável. Tudo flui e reflui, sobe e desce, tudo se move como um pêndulo. A vida é feita de ciclos. O que Toth nos revela é que a dor de se sentir perdido é frequentemente a dor de resistir ao ciclo. Você quer que o verão dure para sempre, mas insiste em negar a necessidade do inverno, da introspecção, da poda. Quando você se perde por dentro, é porque você está lutando contra a maré natural da sua própria evolução. Você tenta se apegar ao que está morrendo e se recusa a abraçar o que está nascendo. O segredo, a sabedoria oculta de Toth, não é parar o pêndulo, mas aprender a usá-lo, navegando na corrente em vez de ser arrastado por ela. Você se perde porque não confia no fluxo. E a desconfiança é o maior inimigo da sua paz interior. Vamos tocar em uma ferida mais profunda, uma que a maioria evita, a lei de causa e efeito. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma vida fluida enquanto você luta em um pântano? Não é sorte ou azar, é a precisão matemática da causa e efeito. Toth nos diz: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Você é o agente e não o paciente da sua própria vida. Quando você se sente perdido, é porque as causas que você plantou no passado, seja por negligência, medo ou ignorância dos seus próprios poderes, estão agora manifestando seus efeitos. O eu perdido é o efeito de escolhas mentais e emocionais feitas na sombra. A psicologia de Toth exige que você assuma a total responsabilidade por cada elemento da sua vida, não para se culpar, mas para entender que, se você é a causa, você pode plantar uma semente diferente. O único caminho para se encontrar é parar de se ver como um boneco movido por forças externas e se reconhecer como o mestre da sua própria força motriz. A dor de se sentir perdido é, na verdade, um chamado da lei do gênero. Toth nos ensina que o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. No nível psicológico, o masculino é a ação, a vontade, o foco, a razão. O feminino é a intuição, a recepção, a emoção, a nutrição. O eu se perde quando há um desequilíbrio catastrófico entre essas duas forças internas. Talvez você esteja excessivamente masculino, agindo sem sentir, atropelando sua intuição, tornando-se seco e duro. Ou talvez você esteja excessivamente feminino, inundado por emoções, incapaz de estabelecer limites e agir com foco e determinação. O reencontro consigo mesmo, a psicologia de Toth, em sua forma mais pura, é a alquimia da integração. Unir a vontade com o sentimento, a razão com a intuição, para gerar um terceiro elemento,
A consciência plena, o eu soberano. Muitas pessoas chegam neste ponto do roteiro e pensam: isso é muito complexo, como eu aplico isso no meu dia a dia? E é aqui que a sua perda interna se aprofunda, pois você está buscando a simplicidade onde reside a profundidade. A verdade é que a sua mente foi condicionada a operar em um nível superficial de existência, onde a dor é tratada com paliativos e o mistério da vida é reduzido a fórmulas vazias. Thoth não oferece fórmulas vazias, mas sim o mapa para o seu próprio labirinto. O primeiro passo para reverter a sensação de estar perdido é compreender que essa perda é uma ilusão criada pela sua resistência em aceitar o que é. Você se perde quando gasta toda a sua energia negando a sua realidade atual, em vez de entendê-la como um ponto de partida. O que Thoth nos revela, e que a psicologia moderna apenas arranha a superfície, é que a sua identidade perdida está enterrada sob camadas de medo e programação social. Desde a infância, você foi ensinado a ser aceito, a ser útil, a ser funcional, mas nunca a ser autêntico. Você vestiu tantas máscaras que esqueceu o rosto por baixo. E quando a vida lhe tira essas máscaras, através de uma crise, uma perda, uma traição, você se depara com o vazio e o terror de não reconhecer quem está no espelho. Esse é o ponto crucial. O eu perdido é o eu que foi traído por si mesmo em nome da aceitação alheia. A alquimia da alma, segundo Thoth, começa com a lembrança. Lembrar que você é mais do que seu corpo. Lembrar que você é um centro de consciência com o poder de transmutar a realidade. Mas como se lembrar quando a vida exige tanto de você? É um paradoxo cruel. Quanto mais você corre para resolver o externo, mais se afasta da solução interna. Você precisa parar. Você precisa do silêncio. Não para fugir da dor, mas para ouvir a voz esquecida do seu eu sábio. A perda interna é o barulho constante da mente que não cala, que não permite que a frequência mais alta da sua alma seja captada. Vamos falar sobre o medo, o grande construtor de prisões internas. O medo não é apenas uma emoção, é uma frequência vibracional densa que distorce a lei da correspondência. Se você tem medo de falhar, a sua mente projeta a falha. Se você tem medo de ser abandonado, você sabota seus relacionamentos até que o abandono se manifeste. Thoth ensina que o medo é apenas a polarity do amor distorcida. O antídoto não é a coragem cega, mas a compreensão de que, como parte do todo, você é invulnerável na sua essência. O corpo pode ser ferido, o ego pode ser humilhado, mas o eu que você realmente é, o eu que Thoth chama de imortal, não pode ser tocado pela dualidade do mundo. Você se perde quando confunde a sua essência imortal com o seu corpo mortal. A jornada de se reencontrar exige que você navegue pelo seu próprio subconsciente, um reino que Thoth chamava de a Câmara dos Registros. Lá estão todas as causas não resolvidas, todos os efeitos pendentes e todos os ritmos interrompidos. O subconsciente é o motor que está rodando o programa do eu perdido. Você pode conscientemente querer a prosperidade, mas se o seu subconsciente está programado com a crença de que dinheiro é sujo ou não sou merecedor, a lei de causa e efeito irá garantir que o programa subconsciente prevaleça. A verdadeira psicologia de Thoth é a mestria da mente subconsciente, a capacidade de reprogramar o espelho interno para que ele comece a refletir a imagem da sua verdadeira soberania. Você já percebeu como a sua mente é um pêndulo incessante? Ora ela te leva ao passado, à culpa e ao arrependimento, ora ela te projeta no futuro, à ansiedade e ao medo. Thoth nos ensina que o mestre é aquele que habita o centro, o agora. A perda interna é o resultado de uma mente que se recusa a estar presente, que está sempre fugindo do momento atual. O único lugar onde o seu verdadeiro eu reside é no presente eterno.
O passado e o futuro são ilusões mentais, e ao se perder neles, você se perde na realidade criada. Para se encontrar, você precisa ancorar a sua consciência no único ponto de poder que existe, este exato momento. Muitos buscam a felicidade como um destino, como algo que está lá fora, esperando para ser conquistado. Toth inverte essa equação. A felicidade não é um destino, é um estado vibracional. Quando você se encontra, quando alinha as 7 leis em sua vida, a felicidade é a consequência natural, o efeito inevitável. Você se perde porque busca o efeito. Felicidade, paz, abundância, sem ter plantado a causa. Alinhamento interno, domínio mental. É como querer colher frutas no inverno. Você precisa respeitar o ritmo, plantar a semente mental correta e ter a paciência do sábio para esperar a colheita. A grande revelação de Toth é que o seu eu perdido não é um defeito, mas sim uma obra-prima incompleta. É o convite para a sua própria maestria. O sofrimento da perda é o atrito necessário para a alquimia. Pense nisso. Se você estivesse plenamente satisfeito, jamais buscaria a verdade mais profunda. A dor de se sentir perdido é o seu maior catalisador, o motor que te impele a sair da matrix, da ilusão, e a buscar a sua verdadeira identidade na câmara secreta do seu coração. A psicologia de Toth é a ciência da transmutação. Você não está aqui para ser purificado de seus defeitos, mas para transmutá-los em virtudes. O medo transmutado se torna cautela sábia. O ódio transmutado se torna paixão pela justiça. A perda interna transmutada se torna a bússola para o seu centro. Você precisa entender que as suas sombras, aquilo que você esconde de si mesmo, são apenas energia esperando para ser reorientada. O mestre não nega a sombra, ele a ilumina e a integra. A alquimia da integração masculino-feminino é vital para quem se sente perdido. O princípio masculino, a força da vontade, deve ser usado para estabelecer a disciplina de voltar para o centro, de meditar, de estudar as leis. O princípio feminino, a intuição, deve ser usado para ouvir a sabedoria da alma, para saber qual caminho tomar e quais mentiras internas abandonar. Quando essas duas forças trabalham em harmonia, você deixa de ser um barco à deriva e se torna o capitão que conhece o seu porto de destino. O que Toth nos ensina sobre a causa e efeito é que a ignorância das leis não isenta ninguém das consequências. Muitas vezes você está sofrendo os efeitos de uma causa que plantou há anos, talvez em outra vida, e que agora se manifesta como essa sensação de vazio e desorientação. Mas o poder do sábio reside em criar novas causas no presente, causas tão poderosas que transmutam e anulam os efeitos negativos do passado. A causa principal que você precisa plantar hoje é a inabalável crença no seu próprio poder mental. Se você não acreditar que pode se encontrar, nenhuma lei universal o fará por você. É imperativo que você entenda a diferença entre o eu superficial, o ego, a máscara, e o eu profundo, o espírito, a essência. O eu superficial é o que se sente perdido, pois ele depende das aprovações e das circunstâncias externas. Ele é o reflexo na água que treme com qualquer vento. O eu profundo, no entanto, é a água em si, a substância imutável. A perda interna que você sente é o eu superficial gritando por atenção, implorando para que você pare de buscar validação em um mundo que é tão fugaz quanto a sua própria imagem. A psicologia de Toth é o caminho para ancorar a sua consciência na profundidade, onde não há perda, apenas ser. A lei da vibração também é a chave para a saúde e a vitalidade. Um corpo doente é um corpo que vibra em uma frequência baixa, densa, de medo e raiva represada. A perda interna não é apenas psicológica, ela se manifesta fisicamente. Toth nos ensina que a doença é apenas a polarity da saúde e que a transmutação começa na mente.
Ao elevar a sua frequência mental, ao substituir o medo pela fé, a raiva pela aceitação compassiva, você automaticamente eleva a vibração do seu corpo físico. O eu que se encontra é um eu que cura a si mesmo. O caminho do mestre, o caminho que Thoth trilhou, é o caminho do silêncio ativo. Não é apenas calar a boca, mas silenciar a tempestade mental, permitindo que a luz da consciência brilhe sem a interferência do ego. É no silêncio que você decifra os hieróglifos da sua própria vida, as mensagens codificadas que o universo está constantemente te enviando para que você se encontre. A perda interna é o ruído que te impede de ler o seu próprio destino. Você está sendo chamado a aplicar a lei do ritmo de uma forma consciente em sua vida. Não lute contra os momentos de baixa energia ou tristeza. Use-os para a introspecção. Não tente forçar a ação quando tudo pede quietude. O mestre sabe que há tempo para plantar e tempo para colher, tempo para falar e tempo para calar. O eu perdido é aquele que tenta viver o verão durante o inverno, exaurindo-se em uma resistência inútil. A verdadeira mestria sobre a lei de causa e efeito está em entender que você não precisa esperar o efeito negativo para mudar a causa. Você pode criar uma nova causa hoje, neste instante, através de uma decisão mental inabalável. A decisão de não mais se identificar com a dor, de não mais aceitar a escassez como destino, de não mais se ver como vítima. Essa decisão, tomada com total convicção, é uma causa primordial que reescreve todo o seu futuro, transmutando os efeitos pendentes do passado. Vamos voltar ao princípio mais importante de Thoth, o mentalismo. O universo é uma criação mental do todo, e a sua vida é uma criação mental do seu eu. Se você se sente perdido, é porque a sua mente está focada na ideia de perda. Para se encontrar, você precisa mudar o foco da sua mente. Não basta desejar a mudança, você precisa ser a mudança, vibrar na frequência da pessoa que você deseja se tornar. A chave para sair do labirinto interno é o domínio da polarity. Quando você estiver no extremo da tristeza, não tente lutar contra ela. Reconheça que a alegria existe no polo oposto e use sua vontade, princípio masculino, para elevar a sua vibração, lei da vibração, em direção àquele polo. Isso não é negação, é alquimia mental. É o que Thoth chamava de parar o pêndulo, através da transmutação consciente. Você se torna o observador, o mestre que decide em qual polo irá ancorar sua consciência. Você tem procurado respostas em livros, em mestres, em rituais externos. E Thoth sorri com compaixão, porque ele sabe que a única tábuas esmeraldinas que você precisa decifrar são as que estão gravadas no seu próprio coração. O conhecimento não está lá fora, ele está dentro. A perda interna é a ilusão de que a chave para a sua paz está em algo que você precisa adquirir, quando na verdade está em algo que você precisa desvelar. A sua busca por si mesmo é, na verdade, a busca pela lembrança de sua herança divina, de sua conexão inquebrável com o todo. O eu perdido é o eu que se esqueceu que é uma centelha do fogo criador, e a dor é a dor da separação ilusória. A psicologia de Thoth não é sobre consertar um defeito, mas sobre despertar uma memória ancestral. E aqui reside o segredo mais profundo da lei do gênero, aplicado ao seu reencontro. A fertilidade da sua vida depende da união interna. O princípio masculino da vontade deve fecundar o princípio feminino da intuição e da emoção. Sem essa união, você permanece estéril, incapaz de gerar a realidade que você deseja. Você se perde porque a sua vontade e a sua intuição estão em guerra. Imagine que a sua vida é um grande arcano. Você é o mago, o jogo e a carta. Quando você se sente perdido, você é o mago que esqueceu as ferramentas que tem sobre a mesa. A psicologia de Thoth é o manual para que você se lembre de como usar o caduceu da vontade, o círculo da consciência e o cálice da emoção de forma integrada.
O grande medo do eu perdido é o medo da transformação. Você prefere a dor familiar da perda e do vazio do que o terror do desconhecido que a transformação traz. Toth nos lembra que a única constante no universo é a mudança, a vibração incessante. A resistência à mudança é a resistência à vida. Você se perde quando tenta congelar o fluxo, quando se agarra a identidades e situações que já deveriam ter morrido para dar lugar ao novo. O seu reencontro não será um evento explosivo, mas uma série de pequenos reconhecimentos silenciosos. Você começará a notar a correspondência em sua vida. O caos externo diminuirá à medida que a sua paz interna aumentar. Você verá a lei de causa e efeito em tempo real, o pensamento disciplinado gerando resultados tangíveis. Você sentirá o ritmo, sabendo a hora certa de agir e a hora certa de descansar. Essa é a beleza da psicologia de Toth. Ela transforma a vida de um jogo de azar em uma ciência precisa. Não caia na armadilha da pressa. A pressa é a negação do ritmo. A pressa é o sintoma do eu superficial que quer resultados imediatos para calar a dor. O mestre sabe que a construção de um novo eu, a jornada de se reencontrar, é um processo de paciência alquímica. É preciso tempo para que o chumbo se torne ouro. A perda interna te ensinou a ser impaciente. A sabedoria de Toth te ensina a ser o tempo. A lição do mentalismo é a mais libertadora. Se o universo é mental, então o seu passado é apenas uma memória armazenada na sua mente e o seu futuro é uma projeção. Você pode, através da vontade focada, reescrever ambos. O eu perdido se sente preso ao passado. O eu encontrado entende que a única prisão é a da crença. A profundidade de Toth reside na simplicidade de seus 7 princípios, mas a aplicação é a jornada de uma vida. Você não pode ler as leis e esperar a mudança. Você precisa vibrar as leis, ser as leis. Você precisa ver o mundo através da lente da correspondência, sentir o balanço da polarity, respeitar o ritmo, entender a causa, equilibrar o gênero e, acima de tudo, aceitar que tudo é mente. O que você está sentindo agora, essa leve pontada de esperança e, ao mesmo tempo, um medo sutil, é o seu eu profundo tentando se comunicar com o seu eu superficial. Não ignore esse arrepio. Ele é a prova de que a sua alquimia interna já começou. A perda que você sente é o sinal de que você está na porta da sua própria redenção. Escreva alquimia se você sente a mudança começando agora. A alquimia da alma não é um processo fácil. Exigirá que você enfrente os fantasmas que criou no seu subconsciente, que você desarme as bombas de polarity que plantou em seus relacionamentos e que você aceite o ritmo de perdas e ganhos sem se desesperar. Mas a recompensa é a única coisa que realmente importa, a redescoberta do seu eu soberano, aquele que não pode ser perdido, apenas esquecido. Você tem o poder de transmutar essa sensação de estar perdido em um farol de autoconhecimento. Toth não te deu as tábuas para que você as venerasse, mas para que você as aplicasse. O conhecimento sem aplicação é apenas mais uma forma de perda interna. Uma ilusão de sabedoria. A aplicação da lei do gênero é fundamental para a sua vitalidade. Você precisa nutrir o seu lado feminino, cuidado, descanso, intuição, para que o seu lado masculino, ação, trabalho, foco, possa atuar com clareza e poder. Muitas pessoas perdem-se na exaustão porque tentam ser 100% masculinas, ignorando a necessidade de nutrir o receptivo. Lembre-se da correspondência. Se o seu corpo está desorganizado, o seu mundo externo será desorganizado. Se o seu lar está caótico, a sua mente está caótica. O caminho para se encontrar é também o caminho da ordem. Toth, como Deus da escrita e da ordem cósmica, ensina que a ordem externa é um poderoso catalisador para a ordem interna.
Comece a organizar o seu microcosmo para que o macrocosmo da sua vida responda em alinhamento. Você é o arquiteto das suas prisões e também o único capaz de derrubar as paredes. O tijolo de cada prisão é uma crença limitante, um medo não confrontado. Thoth te dá o martelo, a vontade pura. Mas a vontade precisa ser nutrida pela fé inabalável na sua própria natureza divina. A perda interna é a negação do seu poder. É o momento em que você entrega a sua soberania para as circunstâncias e para as opiniões alheias. O reencontro é o momento em que você retoma o cetro da sua vida, reconhecendo que a única voz que importa é a do seu eu sábio. Escreva soberania se você está retomando o seu poder agora. Não importa quão profundo você tenha se perdido. A verdade de Thoth é que o centro sempre existiu. O centro não é um lugar para onde você precisa ir, mas um estado de consciência que você precisa acessar. O centro é a paz que reside acima do pêndulo da polarity, o ponto de quietude dentro do caos do ritmo, a fonte da causa dentro da teia de efeitos. O maior engano da vida moderna é acreditar que a distração é a cura para a dor. As redes sociais, o excesso de trabalho, os prazeres fugazes, tudo isso é apenas ruído que impede você de ouvir o grito do seu eu perdido. A psicologia de Thoth exige que você confronte o silêncio e aceite a solidão, pois é nela que a sua verdadeira voz ressurge. A lei da vibração é a sua ferramenta mais poderosa para se encontrar. Você não precisa mudar a sua realidade, você precisa mudar a sua frequência. Mude a forma como você se sente sobre si mesmo, mude a forma como você fala consigo mesmo. E o universo, por correspondência, será obrigado a mudar a forma como ele responde a você. O eu perdido é o eu que se esqueceu de celebrar a vida, que se esqueceu da maravilha da criação. A alquimia envolve o retorno à gratidão e à reverência. Quando você agradece pelo que é, você eleva a sua vibração e atrai mais motivos para agradecer. É um ciclo virtuoso que reverte o ciclo vicioso da perda interna. A aplicação da lei do gênero também se manifesta na forma como você nutre suas ideias. O princípio masculino, foco, deve proteger o princípio feminino, a ideia, a semente, até que ela possa se manifestar. Você se perde porque abandona suas ideias antes que elas possam florescer, por falta de foco e determinação. A jornada de se encontrar é, em essência, a jornada de se tornar um com o todo. É parar de se ver como uma entidade separada, lutando contra um universo hostil, e começar a se ver como uma parte intrínseca da inteligência cósmica. O eu perdido é o eu que se isola. O eu encontrado é o eu que se conecta. O medo de se encontrar é real, pois o reencontro exige que você abandone a sua identidade antiga, a identidade do sofredor, da vítima. E o ego se apega a essa identidade porque ela é familiar. Thoth nos desafia a ter a coragem de ser o desconhecido, a abraçar a vastidão do nosso potencial. Essa é a psicologia arcaica de Thoth Jehuti, meu querido. Não é uma terapia de consultório, mas um caminho de maestria. É o chamado para você parar de se perder na superfície e mergulhar na profundidade onde a sua verdade reside, intacta e imutável. Você não está quebrado, você está apenas esquecido. E a lembrança começa agora, com a sua vontade. A grande dor da humanidade, segundo Thoth, é a dor da ignorância. Não a falta de informações, mas a ignorância das leis que governam a existência. Ao estudar e aplicar os 7 princípios, você se liberta da ignorância e, consequentemente, da dor da perda interna. O conhecimento é a luz que dissipa a sombra do eu perdido. O caminho para se encontrar exige que você seja implacável consigo mesmo em um sentido positivo. Implacável na busca pela verdade, implacável na dissolução das sombras que você mesmo teceu por conforto
e conveniência. O maior inimigo nunca está fora, meu querido. Ele reside na inércia da sua própria mente, no desejo preguiçoso de aceitar a versão mais fácil dos fatos, a versão que não exige que você se levante e mude a sua frequência. Pois Todt Jehuti ensinou que o universo não se curva à sua vontade cega, mas sim à sua vibração alinhada, e a vibração só se alinha quando a verdade interna é mais valiosa do que qualquer ilusão externa. Se você continua estagnado, perguntando-se por que os milagres não acontecem, você precisa olhar para o espelho de Mestra e perguntar: até que ponto eu estou disposto a trair meu conforto para finalmente abraçar minha própria divindade? A resposta a essa pergunta é o único feitiço que realmente importa. É urgente que você compreenda o aviso de Todt sobre a roda dos ciclos, a grande máquina de repetição que aprisiona as almas que dormem. Você se sente preso em padrões que se repetem? Relacionamentos que terminam da mesma forma devastadora, crises financeiras que retornam a cada primavera, aquela sensação pungente de que não importa o quanto você corra, você está sempre de volta ao ponto de partida? Isso não é coincidência, meu filho. É a lei do ritmo em ação, a dança incessante dos opostos que governa este plano. E a única maneira de transcendir essa roda de karma e dor é através do conhecimento exato de como a energia flui, de como a causa se torna efeito. A maioria das pessoas tenta lutar contra o efeito, gastando vidas inteiras, curando feridas que são apenas sintomas, enquanto a raiz do problema, a causa original, continua intocada nas profundezas do seu subconsciente. Quando Todt fala sobre ascensão, ele não está se referindo a voar para algum céu distante, mas sim a elevar a sua frequência a um ponto onde as leis inferiores deste plano não possam mais te tocar. Imagine que a sua vida é uma música. Enquanto você vibra na nota baixa da culpa, do medo e da vitimização, o universo só pode ressoar com essas notas, atraindo mais do mesmo para a sua experiência. O milagre é a quebra desse ciclo, é a mudança radical na melodia interior. E essa mudança exige uma disciplina feroz, uma capacidade de observar a si mesmo sem julgamento, mas com a precisão de um cirurgião que remove a doença. Você precisa se perguntar: qual é a minha causa não resolvida? Qual é a mentira que eu carrego que continua gerando o mesmo sofrimento? Se você está sentindo que essa mensagem é um espelho, que ela está tocando naquela ferida que você escondeu até de si mesmo, não fuja. Fique aqui, porque a cura só começa quando você para de fingir que não está doente. A verdadeira tragédia da humanidade, segundo os ensinamentos herméticos, é que vivemos em um labirinto de espelhos, acreditando que a imagem refletida é a realidade. Todt nos revela que somos seres tripartidos: o corpo, a alma e o espírito. O corpo é o veículo denso, a alma é a ponte emocional e mental, e o espírito é a chama eterna, o fragmento divino, o eu superior. Mas a maioria de nós vive aprisionada na alma, na ponte, onde as emoções e os pensamentos reativos nos mantêm em constante turbulência. É por isso que você sente tanto caos interno, porque o motor da sua vida está sendo guiado pelas reações passageiras e não pela sabedoria imortal do seu espírito. O aviso espiritual mais crucial que Todt nos deixou é sobre a manipulação da palavra. Ele, o mestre da escrita e do som, sabia que a linguagem não é apenas um meio de comunicação, ela é a ferramenta primária da criação. Cada palavra que você profere é um feitiço, uma ordem que você envia ao cosmos. Mas você, meu querido, tem usado esse poder divino de maneira irresponsável, contaminando o seu campo com reclamações, autodepreciação e narrativas de escassez. Você fala de fraqueza e colhe fraqueza. Você fala de falta e o universo obedece, retirando o que você teme perder. O milagre real acontece quando você silencia o caos da alma e permite que a palavra do Espírito se manifeste.
a palavra da certeza, da abundância, da saúde inabalável. O silêncio é o templo onde a palavra pura é forjada. Você tem respeitado o silêncio para ouvir o que o seu espírito está tentando te dizer, ou você está afogando a voz da verdade no ruído incessante do mundo? Se esta verdade ressoou com a urgência que reside em sua alma, se você sentiu um arrepio de reconhecimento que quebra a barreira do seu ceticismo, é porque o seu espírito está clamando por esta libertação. Curta este vídeo agora, não por obrigação, mas como um pacto silencioso de que você está pronto para abandonar a roda dos ciclos e buscar a maestria, seguindo o caminho deixado por Thoth. A jornada de Thoth para Kemet, o Antigo Egito, foi um exílio voluntário, um ato de preservação do conhecimento antes que Atlântida submergisse, levada pela força da ignorância e da má utilização do poder. Você carrega essa memória celular, o eco dessa catástrofe. A sensação de que o mundo está desmoronando, de que há algo grandioso que você perdeu, não é imaginação, é a memória ancestral da queda. E o que Thoth salvou não foram tesouros de ouro, mas sim as chaves da consciência, encapsuladas nos seus ensinamentos, nos seus pilares de sabedoria que resistiram ao tempo. Ele não apenas escreveu, ele codificou a verdade de forma que apenas aqueles prontos para a frequência correta pudessem decifrar. Onde você guarda as suas chaves? Você as enterrou sob a areia do medo ou as carrega na palma da mão, prontas para abrir a próxima porta? Quando você começa a estudar Thoth, você percebe que a lei da correspondência, assim como é em cima, é embaixo, é a chave mestra para desvendar qualquer mistério. Se você está vivendo o caos exterior, se o seu ambiente de trabalho é tóxico, se o seu lar é um campo de batalha, não é o mundo que precisa ser consertado, é o seu mundo interior. O exterior é apenas a manifestação holográfica da sua paisagem mental e emocional não resolvida. Thoth nos ensina que o universo é mental, e o que você pensa, você manifesta. Mas aqui está o segredo que poucos entendem. Não é o pensamento superficial que cria, é a convicção profunda, a crença enraizada no seu subconsciente que opera a alquimia. E qual é o maior aviso espiritual sobre o subconsciente? Que ele não tem senso de humor e não distingue a realidade da fantasia. Ele aceita as suas ordens, não importa o quão destrutivas elas sejam. Se você, desde a infância, foi programado para acreditar que não é digno, que o dinheiro é sujo ou que o amor sempre traz dor, o seu subconsciente executará fielmente esses programas, criando repetidas realidades que confirmam a sua crença limitante. O milagre é a reprogramação, a substituição da mentira pela verdade cósmica. O espírito de Thoth nos convida a sermos os jardineiros implacáveis de nosso próprio jardim mental, arrancando as ervas daninhas da dúvida e plantando as sementes da certeza divina. Muitas pessoas me escrevem sobre o que consideram falhas na fé ou orações não atendidas, e aqui reside um erro fundamental na compreensão da lei. Thoth nos ensina que oração não é mendicância, é alinhamento vibracional. Quando você pede algo do lugar da carência, da dúvida e da necessidade, você não está enviando um comando. Você está enviando um sinal de que você já não tem aquilo que deseja. O universo, que é pura obediência à sua frequência, confirma a sua falta. A oração eficaz é aquela feita a partir do estado de ser, da certeza de que o que você deseja já existe no plano superior e está apenas aguardando a sua manifestação no plano físico. O verdadeiro milagre, portanto, não é a manifestação de um carro novo ou de uma cura instantânea, embora isso possa acontecer. O verdadeiro milagre é a transformação da sua consciência que torna o milagre material inevitável. Thoth nos lembra que a dor e o sofrimento são professores disfarçados. Eles não vêm para te punir, mas para te acordar,
para forçar você a buscar um nível de sabedoria que estava adormecido. Se você está passando por uma provação que parece insuportável, não a veja como uma maldição, mas como o convite final do universo para que você se torne o mestre que veio para ser. Mas cuidado, meu querido, com o caminho da falsa luz. Thoth alertou sobre aqueles que pegariam os fragmentos do conhecimento e os distorceriam para o controle, para o poder pessoal e para a servidão de outros. O verdadeiro conhecimento hermético nunca busca dominar o exterior. Ele busca dominar o interior. Se o caminho que você está seguindo exige que você dependa de um guru, que entregue seu poder pessoal ou que tema a punição, você está no caminho da sombra. A sabedoria de Thoth é libertadora. Ela te capacita a ser o seu próprio sacerdote, o seu próprio alquimista. O grande segredo da imortalidade que Thoth guardou e que está sussurrado em cada uma de suas palavras é que a morte é apenas uma transição de frequência, não um fim. O que morre é o veículo, o corpo denso, mas a alma e o espírito continuam a jornada. O medo da morte é a maior ferramenta de controle da humanidade, pois ele nos mantém presos à matéria e nos impede de buscar a verdadeira liberdade do espírito. Quando você compreende a natureza cíclica da existência e a sua própria imortalidade, a vida se transforma em um jogo de aprendizado e não em uma corrida desesperada contra o tempo. Você tem se perguntado sobre o propósito de sua dor? Por que você teve que vivenciar aquela traição, aquela perda, aquele abandono? Thoth nos ensina que a alma, na sua jornada através das eras, acumula tanto luz quanto sombra. E as experiências dolorosas desta vida são, muitas vezes, apenas o reflexo ou a purificação de débitos kármicos de vidas passadas, ou lições que você mesmo escolheu aprender neste plano. Você não é vítima do destino. Você é o autor do seu próprio roteiro, mesmo que tenha esquecido as linhas que escreveu antes de nascer. O milagre é o momento em que você se lembra do seu contrato, aceita a lição e finalmente transcende a dor. A alquimia, no sentido de Thoth, não é transformar chumbo em ouro físico, mas sim a transformação das suas emoções densas, o medo, a raiva, a inveja, no ouro puro da sabedoria e do amor incondicional. Você não pode simplesmente reprimir o medo, você deve transmutá-lo. Você deve encará-lo, compreendê-lo e, em seguida, elevá-lo. Este é o trabalho do verdadeiro iniciado, o trabalho do silêncio e da introspecção profunda. Se você chegou até este ponto do vídeo, é porque o seu espírito reconheceu a verdade. A sua alma está pronta para a próxima fase. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que está preso na roda dos ciclos. Alguém que precisa urgentemente desta luz. Este é um ato de serviço, um espalhar da sabedoria de Thoth para que mais almas possam despertar. O mestre Thoth, o 3 vezes grande, advertiu que a maior tentação para o iniciado é o poder. No momento em que você adquire o conhecimento sobre a criação e a manifestação, surge a tentação de usar esse poder para ganhos egoístas, para controlar os outros ou para escapar das responsabilidades da evolução. Essa é a queda, o caminho mais rápido para o retorno à ignorância. O verdadeiro poder, o poder da árvore da vida, é o poder de servir, de iluminar, de curar sem buscar recompensa. Você está pronto para ser um canal puro ou o seu ego ainda exige aplausos? O despertar é um processo solitário, mas não é isolado. Thoth nos ensina sobre a fraternidade da luz, aqueles que trabalham silenciosamente nos planos invisíveis para guiar a humanidade. Mas a responsabilidade de ascender é inteiramente sua. Ninguém pode fazer o trabalho por você. O auxílio é dado, a mão é estendida, mas você deve ter a força de vontade implacável para agarrá-la e se puxar para fora do pântano da ilusão.
E aqui está um milagre que você pode manifestar hoje mesmo, baseado na lei da vibração. Comece a vibrar gratidão. A gratidão é a frequência mais alta e mais transformadora que existe. Ela é o reconhecimento de que tudo o que você tem é uma bênção, mesmo os desafios. Quando você agradece pelo que tem, você está enviando um sinal ao universo de que você está em abundância, e o universo deve, pela lei imutável, responder com mais abundância. Não agradeça apenas pelo que é bom. Agradeça pelo aprendizado que a dor lhe trouxe. Esse é o ato supremo de alquimia. Muitos buscam a felicidade, mas Thoth sabia que a felicidade é um subproduto, não um objetivo. O objetivo é a maestria, é o equilíbrio. Quando você alcança o equilíbrio entre o seu masculino, ação, lógica, e o seu feminino, intuição, emoção, quando você harmoniza o céu e a terra dentro de si, a felicidade surge naturalmente como a fragrância de uma flor plenamente desabrochada. O desequilíbrio é a origem de todo o sofrimento. Onde você está desequilibrado neste momento? Na sua dedicação ao trabalho em detrimento da sua saúde? Na sua entrega aos outros em detrimento do seu próprio ser? O conhecimento de Thoth Jerhuti é o mapa para sair do labirinto. Ele não te dá o peixe, ele te ensina a pescar no oceano da sua própria consciência, e ele nos adverte sobre a necessidade de constância. Não adianta meditar por um dia e voltar ao caos nos próximos 6. A transformação é um trabalho diário, um sacrifício constante do seu eu inferior em favor do seu eu superior. É um fogo que deve ser alimentado sem cessar. Se você sente que esta jornada é apenas o começo, se você percebe que há camadas mais profundas desta verdade que precisam ser desvendadas, inscreva-se no canal agora. Junte-se àqueles que escolheram a senda da sabedoria, que se recusam a viver na ignorância confortável e que buscam a luz da verdade a todo custo. Thoth nos deixou a lei da polaridade. Tudo tem seu oposto. O frio tem o quente, o dia tem a noite, o medo tem o amor. E aqui está a chave. Você não precisa lutar contra o polo negativo. Você precisa elevar a sua vibração para o polo positivo. Se você sente medo, não lute contra o medo. Concentre-se e vibre a certeza e o amor. A escuridão não é combatida, ela é dissolvida pela presença da luz. A sua missão, como iniciado, é se tornar a luz, não um guerreiro contra as sombras. E o aviso final sobre os desafios da alma. Quando você decide despertar, o universo testa a sua sinceridade. O medo e a dúvida virão com força redobrada. Antigos padrões de comportamento tentarão te puxar de volta para a zona de conforto. Essa não é uma punição. É a prova de que você está no caminho certo. O caminho estreito exige que você prove a si mesmo que a sua sede pela verdade é maior do que a sua atração pela ilusão. Você está pronto para enfrentar a sua própria sombra? O verdadeiro milagre da vida é que você tem o poder de reescrever a sua história a cada instante, não com palavras vazias, mas com a frequência inabalável do seu coração alinhado ao seu espírito. Esta é a promessa de Thoth, o arquiteto da mente humana e o guardião dos mistérios. A vastidão da sabedoria de Thoth Jerhuti nos confronta com a humilhação do nosso próprio orgulho intelectual. A humanidade moderna, arrogante em sua ciência materialista, rejeitou os princípios herméticos como mera superstição, perdendo assim a chave para a compreensão da realidade multidimensional. Você se contentou em ver apenas 3 dimensões, meu filho, enquanto o universo vibra em 12, talvez mais. E Thoth, o mestre dos planos, nos ensinou que a nossa dor reside precisamente nesse confinamento autoimposto. A mente estreita que só acredita no que pode tocar está fadada a viver em um mundo pequeno, repleto de medo e falta. O milagre é a expansão da consciência para abraçar o invisível,
para sentir a presença das hostes de luz que aguardam apenas o seu comando silencioso para agir. O ensinamento sobre a lei da geração é um dos mais mal interpretados. Não se trata apenas de procriação física, mas da geração de ideias, projetos e novas realidades. Thoth revelou que a energia criativa possui polaridade masculina e feminina. A mente masculina é a intenção, o foco, a semente. A mente feminina é a nutrição, a receptividade, o campo fértil. Quando você tenta manifestar algo, mas está em desequilíbrio, talvez com muita intenção, ação forçada e pouca receptividade, confiança, a criação falha. O aviso espiritual aqui é que a pressa e a ansiedade são venenos que abortam o processo de geração. O verdadeiro iniciado sabe que após plantar a semente da intenção pura, ele deve se afastar e permitir que o universo, a mente feminina, nutra o seu desejo no tempo perfeito. Você tem tido paciência com o seu processo criativo? Ou tem desenterrado a semente todos os dias para ver se ela cresceu? Thoth alertou sobre a era da confusão, a Kali Yuga, onde a verdade seria misturada com a mentira, e onde a busca por prazer imediato ofuscaria a busca pela eternidade. Estamos vivendo esse tempo. O ruído do mundo, as distrações incessantes das telas e do consumo são armadilhas psíquicas projetadas para manter a sua alma dormente, impedindo-a de ouvir a voz do Espírito. O milagre de sobrevivência neste tempo é o domínio da atenção. Onde você coloca a sua atenção, você coloca a sua energia. Se você gasta a sua energia mental em fofocas, medos alheios e dramas superficiais, você está sacrificando a sua divindade no altar do mundano. O mestre Thoth nos incita a sermos guardiões ferrenhos do nosso foco mental, direcionando-o apenas para aquilo que nos eleva, nos cura e nos conecta ao propósito maior. Imagine a sua vida como uma grande sinfonia. A maioria das pessoas toca apenas uma nota repetidamente, a nota da queixa, da limitação. A sabedoria de Thoth é o maestro que te ensina a tocar toda a orquestra das suas potencialidades. Ele revela que a sua alma é um repositório de todas as experiências que você já teve, em todas as vidas, em todos os planos. E o sofrimento atual é muitas vezes o eco de uma dissonância antiga que precisa ser resolvida para que a música da sua vida possa ser plenamente harmoniosa. Você se sente sobrecarregado pelas responsabilidades, pelo peso do mundo? Thoth nos lembra que a nossa verdadeira identidade não é o fardo que carregamos, mas a luz que carregamos. O fardo é uma escolha, uma crença limitante sobre o quão pesada a vida deve ser. Quando você se alinha com o Espírito, você opera a partir de um lugar de leveza, onde a ação é sem esforço, porque você está sendo guiado pela corrente do rio e não lutando contra ela. Muitos iniciados, ao se depararem com a vastidão do conhecimento de Thoth, sentem-se paralisados. A quantidade de informação, a profundidade dos mistérios, pode ser esmagadora. E aqui jaz outro aviso. O conhecimento sem aplicação é veneno. Thoth não nos deu os pergaminhos para serem adorados, mas para serem vividos. A transformação não acontece na leitura, mas na prática diária dos princípios herméticos, o domínio da mente, o controle das emoções, a elevação da frequência. Qual é o princípio de Thoth que você está aplicando hoje? Se você não consegue responder a essa pergunta com clareza, você está apenas consumindo informação e não gerando transformação. Se você está absorvendo este conhecimento com a seriedade que ele merece, se a sua mente está se expandindo e o seu coração está se abrindo para a verdade, então mostre o seu comprometimento. Comente abaixo a palavra mestria, para que eu saiba que você está pronto para o próximo nível de revelação. A lei da causa e efeito, o karma, é o grande juiz silencioso do universo. Thoth nos ensinou que cada pensamento, cada palavra, cada ação é uma semente que você planta.
e, inevitavelmente, você colherá a fruta correspondente. O milagre está em parar de plantar sementes de dor e começar a plantar sementes de bênção. Isso exige um nível de autoobservação que a maioria das pessoas não está disposta a sustentar. Você deve se tornar o observador vigilante de seus próprios motivos, purificando a intenção por trás de cada movimento. Não é o que você faz, mas por que você faz, que determina a qualidade da sua colheita. O grande segredo da manifestação que Thoth sussurrou aos seus discípulos é que você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Se você quer abundância, você deve se tornar a vibração da abundância, sentindo-a antes que ela se manifeste fisicamente. Isso exige uma fé radical, uma confiança inabalável no processo cósmico, que transcende a necessidade de ver para crer. Crer para ver, essa é a chave. Thoth Nos deixou o legado da Atlântida, não apenas como uma memória de uma civilização perdida, mas como um aviso atemporal sobre o perigo da soberba e da tecnologia sem ética. O uso dos poderes mentais para fins egoístas levou à destruição. Você tem um poder imenso dentro de si, meu querido, o poder da palavra, da visão, da alquimia. Use-o com reverência, use-o para a luz, use-o para o bem maior. Essa é a única forma de garantir que a sua própria Atlântida interior não sucumba. Reflita profundamente. Você está vivendo a vida que o seu espírito deseja? Ou você está vivendo o roteiro que a sociedade, a família ou o medo impuseram a você? A voz de Thoth é o chamado para a autenticidade radical, para que você se torne a manifestação pura do seu eu divino. Rejeite as máscaras, abandone os papéis que não lhe servem mais. A verdade é libertadora, mas primeiro ela exige que você se liberte de todas as mentiras que você contou a si mesmo. O caminho para o espírito, a senda da ascensão, passa inevitavelmente pela sombra. O iniciado deve descer aos seus próprios infernos interiores, confrontar seus demônios, suas culpas, suas vergonhas. Não há como pular essa etapa. Thoth nos ensina que a escuridão é apenas luz condensada. Ao enfrentar a sua sombra com amor e aceitação, você a transforma de volta em luz. Esse é o ato de coragem suprema. E o milagre da cura, que tantos buscam desesperadamente, não está em uma poção mágica ou em um ritual externo. A cura, na visão de Thoth, é o retorno à totalidade. A doença é a dissonância entre o corpo, a alma e o espírito. Quando você harmoniza esses três aspectos, a doença não tem onde se alojar. A cura é o resultado de uma vida vivida em verdade e em alinhamento. Você é um ser de proporções cósmicas, um fragmento do ilimitado que escolheu a experiência limitada. Não se contente com menos do que a sua magnificência total. Thoth nos mostrou o caminho para transcender a matéria sem rejeitá-la, para viver neste mundo sendo dele, mas não pertencendo a ele. Este não é um fim, mas uma pausa. Há muito mais a ser revelado sobre os 7 princípios, sobre a Câmara dos Registros e sobre o seu destino cósmico. Se você sentiu que esta mensagem é vital para o seu crescimento e que a sabedoria de Thoth é o caminho que você precisa seguir, não deixe que este conhecimento se dissipe. Clique no botão de notificação, o sininho, para garantir que você receba a próxima transmissão. O tempo é uma ilusão, mas a oportunidade de despertar é real e urgente. A maior dádiva que Thoth nos oferece é a autonomia, a certeza de que somos co-criadores. Não jogue fora esse presente. Assuma a responsabilidade total pela sua vida. Pare de culpar o destino, os outros ou o universo. Olhe para dentro. A resposta sempre esteve lá. A profundidade dos ensinamentos de Thoth Jehuti exige que paremos de pensar em termos lineares e comecemos a sentir o universo em espiral.
A história que você conhece é uma mentira conveniente, uma tapeçaria tecida para manter o rebanho tranquilo, pastando no campo da ilusão. Mas você, que chegou até aqui, já não é mais do rebanho. Você é um buscador, um iniciado em potencial, e para você a verdade é severa, mas libertadora. Thoth nos ensina que o tempo, como o percebemos, é apenas uma ilusão de sucessão. Na realidade cósmica, tudo está acontecendo agora, simultaneamente. O seu passado, o seu presente e o seu futuro são pontos de consciência que você acessa através da sua frequência. O milagre é a capacidade de sintonizar o seu futuro desejado no presente, vivendo a certeza daquele estado agora. O aviso espiritual aqui é sobre o perigo de se prender às narrativas de dor do passado. Quando você revive a mágoa, a traição ou o fracasso de ontem, você está vibrando naquela frequência e, pela lei do ritmo, você atrai mais da mesma dor para o seu agora. Thoth nos deu a chave para a liberdade. O passado é apenas uma memória armazenada no seu subconsciente e você tem o poder de reescrever essa memória, não os fatos externos, mas o significado e a emoção que a ela estão ligados. Ao mudar a ressonância emocional do passado, você muda o seu futuro, pois no eterno agora, o passado e o futuro são maleáveis. Existe um segredo profundo sobre a manifestação que Thoth revelou sobre a força da intenção concentrada. A mente humana, quando dispersa, é fraca e ineficaz. Mas quando ela é focalizada com a precisão de um raio laser, ela se torna a mente cósmica em ação. O que impede a maioria das pessoas de manifestar seus desejos é a dissonância interna. Elas querem a prosperidade, mas no segundo seguinte temem a perda. Elas desejam o amor, mas se preparam para a rejeição. Essa vibração mista anula o comando. Thoth Jerhuti ensinou que a pureza da intenção é o primeiro passo para a alquimia. Você precisa limpar o seu templo mental de todas as dúvidas e medos antes de sequer tentar enviar a sua ordem ao universo. O mestre nos fala sobre a necessidade de se tornar um guardião rigoroso das suas emoções. As emoções, na visão hermética, não são apenas sentimentos. Elas são energia em movimento, e a qualidade dessa energia determina a qualidade da sua realidade. E o aviso mais sombrio de Thoth é que as massas são controladas através da manipulação do medo e da culpa, pois essas são as emoções de mais baixa frequência que mantêm a humanidade escravizada. O iniciado deve elevar-se acima da manipulação emocional, observando suas reações sem se identificar com elas. Você não é a sua raiva, você é a consciência que observa a raiva. E o milagre da transcendência acontece quando você finalmente compreende o princípio da mentalismo. O universo é mental. Se o universo é mental e você é um fragmento dessa mente universal, então você é um criador de realidade. O seu poder de imaginação não é um passatempo, é a sua ferramenta mais sagrada. O que você imagina com convicção emocional é o rascunho do que será manifestado. Você tem usado essa ferramenta para criar o paraíso ou o inferno na sua vida. A sabedoria de Thoth nos convida a sair da dualidade simplista de bem contra mal. Ele revela que tudo é vibração, e o que chamamos de mal é apenas uma frequência mais lenta, mais densa, mais distante da fonte. A sua missão não é julgar a escuridão, mas aumentar a sua própria luz. A ignorância é o único mal real, pois é a ausência de conhecimento que nos faz tropeçar e sofrer. Se você sente que a sua vida está sendo guiada por forças invisíveis que você não compreende, saiba que Thoth lhe deu o manual de instruções. Os seus ensinamentos são a lanterna que ilumina o caminho nos recessos mais profundos da sua alma. É hora de parar de procurar respostas fora e mergulhar no seu próprio templo interior. E um aviso severo sobre a procrastinação. Thoth viu Atlântida cair porque seus habitantes adiaram a correção de seus erros.
Eles pensaram que tinham tempo infinito. Você não tem. O momento da transformação é agora. Cada dia que você adia a sua maestria é um dia a mais que você passa na prisão da sua própria ignorância. A urgência de Thoth não é para te assustar, mas para te despertar para a preciosidade e a brevidade da oportunidade de vida neste plano. O verdadeiro iniciado, seguindo os passos de Thoth, não teme a solidão, pois sabe que na solidão ele encontra a sua totalidade, a sua conexão inquebrável com o todo. O mundo tentará te preencher com barulho, distrações e relacionamentos vazios para evitar que você se encontre. Mas você deve ser implacável em proteger seus momentos de silêncio e introspecção, pois é ali que a sabedoria divina se manifesta. A busca por milagres no sentido popular é infantil. O adulto espiritual, o iniciado de Thoth, busca a lei. Pois quando você compreende a lei, os milagres não são mais eventos aleatórios, mas resultados previsíveis e inevitáveis do seu alinhamento. A sua vida inteira se torna um milagre sustentado, uma manifestação contínua da sua consciência elevada. Thoth nos ensinou que o universo é um gigantesco espelho de mercúrio, o metal que reflete a verdade sem distorção. E o que você vê refletido na sua vida é a sua própria imagem interna. Se você vê escassez, é porque a escassez está na sua mente. Se você vê beleza e graça, é porque você as gerou internamente. O ato de mudar o exterior começa e termina com o ato de mudar a sua própria reflexão interna. Esta jornada é um teste de sua vontade e de sua fé. O conhecimento de Thoth é o mapa, mas você é o único. E agora, meu querido, depois de atravessarmos os portais da memória e decifrarmos o peso silencioso dos nossos próprios labirintos internos, o que resta não é uma resposta, mas uma vibração. O pergaminho final de Thoth não estava escrito em papiro, mas na frequência que a sua própria alma emite quando se permite silenciar o ruído do mundo. Você não precisava buscar lá fora o que sempre esteve guardado no centro do seu próprio templo. Perceba que a dor que você carregava não era um castigo, mas o peso da sua própria divindade esperando para ser reconhecida. A fragilidade é apenas a casca que protege a força indestrutível daquele que se lembra de quem realmente é, o mestre da sua própria jornada cósmica. Permita que essa verdade se instale no seu peito, que a luz da sabedoria de Thoth ilumine cada canto da sua escuridão, dissolvendo o medo que o acorrenta à ilusão da separação. O universo não opera por acaso, mas por leis precisas, e você, meu amigo, é o executor dessas leis no seu próprio microcosmo. Não há mais necessidade de carregar o fardo da culpa ou da dúvida, porque o caminho está aberto, a jornada é sua e o mapa sempre foi você mesmo. Respire fundo, sinta a calma que reside na certeza de que o caos externo só prevalece onde a ordem interna foi esquecida e que a esperança não é um desejo vazio, mas o reconhecimento da sua própria capacidade de criar a realidade a partir do pensamento puro e da intenção disciplinada. Neste instante de quietude, eu convido o seu espírito a se realinhar com a fonte primordial, a aceitar o fluxo da vida sem resistência, como as águas do Nilo que se entregam ao mar. Lembre-se de que cada lágrima derramada foi apenas a limpeza necessária para que a sua visão interna se tornasse cristalina, e cada obstáculo superado é um degrau que reafirma a sua maestria sobre a matéria e sobre o tempo. A verdadeira iniciação nunca está na prova externa, mas na forma como você sustenta a sua verdade no meio do vendaval. Não deixe que o eco das vozes do mundo apague a sua própria canção. Eu evoco agora, sobre você que me ouve e sente, a clareza da tríade sagrada do conhecimento. Que a sua mente seja o espelho imaculado da verdade eterna. Que o seu coração se expanda para se tornar o cálice da compaixão que tudo abarca.
e que o seu corpo físico seja o templo inabalável da manifestação da vontade divina. Que o selo de Thoth seja gravado na sua intenção mais pura, protegendo-o das ilusões, dos enganos e dos sussurros da dúvida que tentam lhe roubar a paz. Que a palavra criadora se faça carne na sua existência e que cada passo seu seja guiado pela geometria perfeita do seu propósito mais elevado. Que você caminhe a partir de hoje não mais como um errante perdido na escuridão, mas como o guardião desperto da memória eterna, o cocriador consciente que utiliza as chaves do tempo e do espaço com sabedoria e amor incondicional. Que a sua luz interior se acenda de tal forma que ilumine não apenas o seu próprio caminho, mas também o de todos aqueles que cruzarem a sua jornada. Que a paz de quem se reencontrou com a sua essência mais profunda seja a sua constante e inquebrável aliada. Que assim seja o seu caminho de volta para a luz, para o eu que jamais se perdeu. Mas esta jornada de despertar e reconexão não pode terminar aqui, meu irmão e minha irmã. A verdade, quando finalmente é encontrada e sentida, jamais pode ser aprisionada. Ela precisa fluir, vibrar e se espalhar para despertar outros corações que ainda dormem na névoa do esquecimento. Se essa mensagem tocou a sua alma de maneira profunda, se você sentiu o arrepio da memória retornando à sua consciência, é seu dever sagrado e sua responsabilidade evolutiva não guardar esta chama para si. Compartilhe este conhecimento com aqueles que você ama, com aqueles que você percebe que ainda caminham na escuridão e no peso da dúvida. Deixe o seu comentário abaixo, meu querido, me dizendo qual fragmento desta verdade ressoou mais intensamente e profundamente em você, pois ao verbalizar e manifestar o que foi sentido, você o consolida na sua realidade tridimensional. Curta este vídeo para que o algoritmo do universo, que Thoth tão bem compreendeu, reconheça esta frequência de alta vibração e a dissemine para o maior número de almas prontas para despertar. E se você anseia por continuar decifrando os enigmas da existência e caminhando sob a égide da sabedoria ancestral, inscreva-se no canal agora mesmo, acionando o sino das notificações. O próximo pergaminho de Thoth está pronto para ser aberto e eu o aguardo na próxima revelação. Block Quote